Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 21 de junho de 2019. Herdeiros de milhões e boa educação. Surpreendente perfil dos autores do massacre no Sri Lanka, parte 02. As autoridades do Sri Lanka investigam os atentados à bomba do domingo de Páscoa, que mataram pelo menos 250 pessoas e deixaram cerca de 500 feridos em igrejas e hotéis de luxo no país. Mas o que se sabe sobre os homens e mulheres que realizaram os ataques suicidas? As investigações preliminares apontam que 9 pessoas são suspeitas de terem conduzido de forma coordenada os 6 ataques, que ocorreram em um curto espaço de tempo, em 3 cidades. De acordo com o presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, o clérigo radical islâmico Zaran Hassan, considerado um dos supostos mentores do atentado, morreu na explosão no Hotel Shangri-La, na capital Colombo. Classe média alta. Até agora, 8 suspeitos foram identificados e, de acordo com as autoridades, a maioria foi criada em famílias de classe média ou média alta e tem bom nível de escolaridade. Entre eles, estão 2 filhos de um dos comerciantes de especiarias mais ricos do Sri Lanka, Mohammad Yusuf Ibrahim, que foi preso após os ataques. Um deles teria acompanhado Zaran Hassan e detonado explosivos no Hotel Shangri-La, enquanto vários hóspedes tomavam café da manhã. O outro teve como alvo o sofisticado restaurante do Hotel Cinnamon Grande, que fica nas redondezas. Além disso, uma das noras do empresário teria detonado explosivos durante uma operação de buscas da polícia na casa da família no domingo. Várias pessoas, incluindo crianças e 3 policiais, teriam sido mortas na explosão. A situação da família do comerciante de especiarias é semelhante à descrição dada pelas autoridades dos demais supostos autores dos ataques. A maioria era bem educada, bastante independente economicamente, suas famílias gozavam de estabilidade financeira, afirmou o vice-ministro da Defesa, Juan Geardeni, em entrevista coletiva. Outro suposto autor dos ataques suicidas estudou no Reino Unido. Abdul Latif Jamil Mohamed morou em Londres entre 2006 e 2007 para estudar engenharia aeroespacial na Universidade de Kingston, mas não teria concluído o curso. Em seguida, ele estudou na Austrália, antes de retornar ao Sri Lanka, segundo afirmou o primeiro-ministro do país, Scott Morrison. Quem é Zaran Hassan? Até então pouco conhecido, Hassan é um clérigo radical islâmico que ganhou notoriedade localmente há alguns anos como parte de um grupo que vandalizou estátuas budistas. Na sequência, publicou vídeos no YouTube incitando a violência contra não-muçulmanos. Depois das explosões do domingo de Páscoa, ele apareceu em um vídeo divulgado pelo Estado Islâmico, que reivindicou na terça-feira a autoria dos atentados. No vídeo, 7 homens supostos autores do massacre prometiam lealdade ao grupo. Hassan foi o único a mostrar o rosto. Não está claro, no entanto, se Hassan teve contato direto com o Estado Islâmico ou se ele simplesmente prometeu obediência ao grupo. Na segunda-feira, as autoridades do Sri Lanka responsabilizaram o Tawhid Jamaat Nasional (NTJ), grupo extremista islâmico local, pelo massacre. A comunidade muçulmana do Sri Lanka disse que alertou as autoridades sobre Hassan há alguns anos, após a publicação dos vídeos no YouTube. Ele era um homem solitário e radicalizava os jovens, afirmou Ilmi Ahmed, vice-presidente do Conselho Muçulmano do Sri Lanka, a agência de notícias AFP. Mas ninguém pensou que essas pessoas fossem capazes de realizar um ataque deste porte, acrescentou.
A irmã de Assim disse à BBC que soube do ocorrido pela imprensa. Nunca pensei que ele faria algo assim, declarou. Lamento profundamente o que ele fez, mesmo sendo meu irmão, eu não posso aceitar isso. As vítimas. As autoridades do Sri Lanka chegaram a divulgar que 359 pessoas morreram no ataque, mas revisaram para baixo o número de mortos por causa de um erro de cálculo. Segundo o Ministério da Saúde, agora são cerca de 253 vítimas, uma diferença de mais de 100 mortos em relação à contagem divulgada originalmente. O governo atribuiu o erro à dificuldade em identificar partes dos corpos no local das explosões. A maioria das vítimas é do Sri Lanka, mas há pelo menos 38 estrangeiros entre os mortos, incluindo cidadãos do Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Índia, Turquia, Austrália, Holanda, Japão, Suíça, Espanha, Bangladesh, e China. No site do Instituto Beneficente Chico Xavier Jorge Essen comenta sobre o assunto. A rigor, a mídia ocidental, patrocinada pelo capital norte-americano, reforça, ainda, a dicotomia entre Oriente e Ocidente, engendra representações monolíticas da região, enquadrando no só molde a questão árabe. E à espreita, por trás de todas essas imagens, está a ameaça do jihad, temor de que os muçulmanos tomem conta do mundo. Essa mídia patrocinada, quase sempre dá a impressão de que a forma da religiosidade armada e eventualmente violenta, conhecida como fundamentalista, é um fenômeno puramente islâmico, ideia imposta por Israel e o tio Sam. Porém, o fundamentalismo é um fenômeno mundial e, em algumas religiões, e, até mesmo, em partidos políticos, tem surgido como resposta aos problemas de nossa modernidade. Há fundamentalismo no Partido Republicano Americano, no judaísmo fundamentalista, no cristianismo fundamentalista, no budismo fundamentalista. O termo terrorismo islâmico é abundante nas páginas de jornais e revistas. Reducionista, esta denominação não permite uma compreensão da complexidade que envolve o terrorismo, suas causas sociopolíticas, e deixa implícito que o problema do terrorismo está na religião, portanto, em todo muçulmano, quando na realidade é um recurso de pequenos grupos que fazem uma leitura extremista da religião e ou de partidos políticos. Analisemos o tema sob o aspecto abrangente do fanatismo, termo que vem do latim fanaticus, que quer dizer o que pertence a um templo, fanum. O fanático ocupa o lugar de escravo diante do Senhor absoluto, que pode ser uma divindade, um líder mundano, uma causa suprema ou uma fé cega. A intolerância e a incapacidade de conviver com os diferentes estão na gênese desse processo. Enquanto não enfrentarmos nosso medo, nosso temor e nosso horror pela diferença e pela alteridade, pelos múltiplos e heterogêneos outros, em nós e fora de nós, permaneceremos reféns da lógica do terror e de suas múltiplas falácias. O fanatismo é realimentado por um sistema de crenças totalitárias e primitivas, que tem por escopo agradar a um líder supremo empenhado na luta contra o mal. O fanático crê, cegamente, que pode exorcizar pessoas e coisas, supostamente possuídas pelo demônio, combater as forças do mal ou salvar a humanidade do caos. Define o dicionário de língua portuguesa que fanatismo é o culto excessivo de alguém ou de alguma coisa, zelo religioso excessivo, paixão política, intolerância, sectarismo, exaltação exagerada, faccionismo, dedicação excessiva. Os sintomas do fanatismo, em grupo, são orações, privações, peregrinações, jejum, discursos monológicos e martírios, que podem terminar com o sacrifício da própria vida, visando salvar o mundo das trevas ou do que ele entende ser o mal.
O fanático se preocupa mais frequentemente com os outros, do que com ele mesmo. Ele quer salvar a alma dos outros, livrá-los do pecado, abrir seus olhos, modificar seus hábitos alimentares, etc., pelo simples fato que ele não tem muita personalidade ou nenhuma personalidade. O fanático pode tornar-se um ser potencialmente explosivo, sobretudo, se o fanatismo se combinar com uma inteligência tecnologicamente preparada. Fanático inteligente é um perigo para a civilização. O terrorismo, por exemplo, que atua com a única meta de destruir inimigos aleatórios, é realizado por indivíduos fanáticos, cuja inteligência é instrumentada, apenas, para essa finalidade. Para o terrorismo sustentado no fanatismo, os inocentes devem pagar pelos inimigos, a destruição deve ser a única linguagem possível. O fanatismo parece surgir de uma estrutura psicótica. O fato do sujeito se ver como o único que está no lugar de certeza absoluta, de ter sido escolhido por Deus para uma missão qualquer, já constitui sintoma suficiente para muitos psiquiatras diagnosticarem, aí, uma loucura ou psicose. Seguindo o raciocínio de Sigmund Freud, vemos que aquilo que o psicótico paranoico vivencia na própria pele, o parafrênico experimenta na pele do outro, ou seja, somos levados a supor que o fanatismo está mais para a parafrenia que para a paranoia. O fanatismo é a intolerância extrema para com os diferentes. Um evangélico fanático é incapaz de diálogo e respeito para com um católico ou um budista e vice-versa. Um fanático de direita não quer diálogo com os de esquerda e este com aquele. Organizações como a Ku Klux Klan são intolerantes, igualmente, com negros adultos, mulheres e crianças. De start, são tão fanáticos os terroristas suicidas muçulmanos como os fundamentalistas cristãos norte-americanos que atacam clínicas de abortos, perseguem homossexuais, proíbem o ensino da teoria evolucionista de Darwin, obrigando aos professores a ensinarem a doutrina criacionista tal como está na Bíblia, ou ainda, os protestantes da Irlanda do Norte que atacam crianças católicas ou os bascos que querem ser um país independente. A qualquer preço, por meio do terror. O princípio do aperfeiçoamento da fé e da vida humana está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Sim, modificam sentimentos. Será isto uma utopia? Sê-lo-á para aquele que não crê no progresso do espírito, não o será, para nós espíritas que cremos na perfectibilidade infinita da alma. O progresso consiste no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos vícios materiais e morais. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao ser humano, por ser o oposto do mal. A certeza na vida futura é elemento de progresso, porque estimula o espírito. Somente ela pode dar ao homem coragem nas suas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas, perseverança na luta contra o mal, porque lhe assina um objetivo. Sabemos que todas as religiões proclamam a imortalidade. Porque, então, não deu, até hoje, os resultados que se deviam esperar? Cremos que seja por causa do egoísmo, base dos mais nefandos fanatismos. Temos a convicção de que, por trás dos novos fanatismos religiosos católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos etc. é o pendor místico do religioso que leva a uma cristalização da fé, desembocando numa falsa doutrina das virtudes. A base dos fanatismos é o medo à liberdade, medo à vida, medo à cultura, medo, enfim, medo do mundo, que é encarado de um modo suspeito e hostil. O fanatismo religioso não conhece limites e transfere a categoria de absoluto, que deveria ser apanágio de Deus, às instâncias temporais, políticas, religiosas, culturais, etc.,
Enfim, tudo passa a ser regulado pela onipotência de Deus e pela mediação infalível e iluminada do líder. Portanto, o medo, tornado um absoluto, passa a reger, perigosamente, as vidas dos que se deixam seduzir pelo fanatismo de um líder, seja político, seja religioso. A doutrina espírita nos faz entender quem somos, efetivamente, quem realmente é o ser humano em sua vocação e circunstância, visão que possibilita, por sua vez, a compreensão e a vivência de uma vida social, moralmente correta, a partir da qual podemos julgar com retidão se determinadas atitudes e ideias propostas por grupos políticos ou religiosos correspondem àquilo que o próprio Criador espera de nós. A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas nos quer abertos para a realidade, para a beleza das coisas criadas, para a aventura transcendente da liberdade humana, e não acabrunhados pelo medo e, em última análise, cegos pelo fanatismo. Talvez com aquela cegueira suprema, denunciada por Jesus Cristo: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas vós mesmos dizeis: nós vemos. E, por isso, vosso pecado permanece. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.